Agora vamos fazer o mesmo com esses. Não vamos matá-los. Se é de Deus, vai permanecer. Gamaliel teve entendimento ali em Atos 4. E aí agora nós vemos mais na frente Paulo falando que aprendeu com Gamaliel, que aquele que levava a criança para a escola, que era o aio, que cuidava da criança, do menino, levava para a escola, era o aio. Ele faz a comparação que a lei era que nem o aio, que estava levando as pessoas até Cristo, serviu de uma lei para chegar até Cristo. Agora Cristo pega essas crianças e ensina elas. A lei serviu só para isso, só para ter um encontro com Cristo. Quando encontra-se com Cristo, termina-se o aio, termina-se a lei, agora é vida e graça. E aí começa a ensinar a boa nova, para que haja essa percepção. Então os momentos históricos das passagens que aconteceram, o entendimento curto e pequeno de algumas pessoas das civilizações antigas, no tempo da lei, no tempo de Moisés, serviu de aio para chegar até Cristo, para conduzir até o Mestre. E chegando no Mestre, o Mestre dispensa o aio, dispensa a lei e apresenta o amor, apresenta uma notícia nova do perdão, do abraço, da reconciliação, que não precisa mais sacrifício de tolo, não precisa mais imolar animais, não precisa mais marcar a carne do prepúcio. Aí nós vemos uma questão machista também. Quando se fala do aio que leva a criança, levava só o menino, a menina não era levada. Quando não vemos a marca do prepúcio na carne do homem, nós não vemos a marca do prepúcio porque na menina não fazia-se a marca. Quando se pregava o evangelho para os homens, as mulheres ficavam caladas. Então houve sempre essa separação em questão do homem sempre ser reverenciado na sociedade e a mulher deixada de lado. Mas nunca os homens que entenderam Cristo fizeram isso com as mulheres. Quando Paulo chega na casa de Lídia, quando Paulo chega na casa de Priscila, quando Paulo está anunciando a palavra, depois ele tem as cooperadoras, que nem Cristo teve as cooperadoras, sempre tratou com amor, reverência e zelo. Então esses critérios históricos que aconteceram naquela época, como aconteceu ali, que nós estávamos falando da época desse termo que foi usado, dos meios que justificam para que os fins sejam justificados através dos meios, não importa como, foi da Idade Média, que também na época Maquiavel também entendeu que fosse colocado na história aquilo, para que o governo fosse centralizado, para não perder o poder. Não interessava como se fosse feito o governo, interessava que o poder permanecesse com quem estava governando, não importava os meios que o fizesse. Se fosse moral ou antiético, se fosse antimoral, se fosse ilícito, se fosse bom, se fosse... não interessava, interessava o fim. Aí o irmão falou antes de nós estarmos aqui, falou sobre um pastor que está na África, Somália ou outro país, com problemas ali de guerra, problema social, problema de religiosidade também, problema de perseguição, e que um pastor usa um AK-47, que é um armamento russo de alto poder de fogo, que ele vai e mata os outros para proteger a outros grupos que ele entende que aqueles estão ouvindo eles. Ele já está fazendo uma separação propriamente do joio e do trigo. No seu entendimento, esse pastor, ele está sendo um algoz e vingativo, derramando sangue, na percepção dele, achando que está salvando um grupo e derramando outros para o inferno. Os outros estão lançados na sorte da política, porque o sistema político de alguns países, por causa do fanatismo religioso que impera em algumas nações, que perseguem os outros que pensam diferente, o próprio pastor está transformado. Se fosse um antissemita, né, contra o judeu, contra o antirreligioso, contra o anticristão, matar aquele que também não professa a minha fé, para dizer que está defendendo um outro grupo.
não justifica também. Porque quem deu a vida, a tira também. Esse que tem o poder. Claro que daí usa-se de homens e de mulheres e de pessoas vias, que ainda não teve esse entendimento, essa percepção. Agora, claro, que você pode defender-se. Você não vai entregar a tua vida. E também não vai oferecer ela em sacrifício. E não vai deixar em risco nem os teus à mercê de alguém que venha, queira fazer algum mal contra você, e você vai ficar assim de braço cruzado, não vai fazer nada. Você vai se defender, claro. Se tiver aquilo ao teu alcance, uma espada, se tiver uma arma à tua disposição, você vai se defender. Isso é o direito que te dá, de cuidar também da tua vida. Mas é a sociedade que a gente vive. A criminalidade, os riscos, a impotência que a sociedade se encontra pela impunidade que temos em questão das leis, que estão muito brandas em relação a quem comete o crime. Aí quem sofre o dano, às vezes, é o próprio que sofreu já o assalto, o roubo e a perca da vida, as famílias, do que aquele que cometeu o crime. Mas daí nós vamos tornar nós mesmos nossos vingadores, para nós sairmos aí fazendo as nossas milícias? Não. O entendimento dele, deste homem, que não sei o nome dele, que você falou, não, Celso, usando desse método, ele acha que vai entrar para a história. Não é por aí. A espada que eles esperavam, os judeus, era uma espada que viesse cortando os romanos para libertá-los da opressão que já tinham sido oprimidos pelos egípcios, pelos assírios, pelos fenícios, pelos babilônios e agora pelos romanos, sempre oprimidos. E aí eles esperavam um salvador que viesse com a espada de general para matar todos aqueles que estavam perseguindo eles. E vem